Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse mês de outubro o personagem Timóteo e olhando a vida de Timóteo, aprendendo também a depender de Deus como Timóteo dependeu, como ele levou a sua vida. E em relação à sua vida, em relação à sua dedicação ministerial, ele teve alguém que ministrou sobre ele e lhe trouxe orientação. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 1 e 2, traz uma noção, um entendimento muito interessante, principalmente para os nossos dias, para todas as épocas, com certeza. Diz, 1 Timóteo 5, 1 e 2, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, em toda a pureza. Em toda a pureza. Aqui, num sentido absoluto, Paulo escrevendo a Timóteo que estava no exercício pastoral na cidade de Éfeso, ele instrui, ele orienta a Timóteo como agir com as pessoas. Nós vivemos um momento de coachings, de tutores, de orientadores, de youtubers, de influenciadores. Por que essas coisas se proliferaram tanto? Quando eu digo coisas, eu digo essas funções, essas atribuições, porque as pessoas, as informações que nós temos hoje acesso, parece que não ajuda as pessoas a madurarem, parece que ajuda as pessoas a cada dia serem mais dependentes e não agirem por conta própria, precisar ter um impulso de terceiro. Faça um curso para enriquecer do nada. Faça um curso para ser milionário do zero. Invista R$1 por dia e seja bilionário. Controle sua mente, controle seu nervosismo, suas emoções. Pense positivo, pense grande. E aí o que nós vemos é pessoas levando outras pessoas cativas, aprisionadas, enquanto a palavra diz, para nós levarmos todo o nosso entendimento cativo a Cristo. Aí quando entra na submissão ao Senhor, as pessoas acham um jugo pesado, acham demais, é retrógrado, antiquado, porque o chique agora é ter o seu coach, enfim. Eu não vou continuar falando sobre esse assunto. Mas aí a palavra diz como que o Timóteo deveria se relacionar com as pessoas, como líder, como pastor, como alguém que arrebanhava pessoas do rebanho de Jesus Cristo, cuidava delas. Paulo dá uma instrução a ele de como ele proceder para ser bem-sucedido. Olha o que ele diz: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. Ele não está dizendo que não é para repreender. Ele está falando a maneira de repreender. A questão toda é essa. O pai, a mãe se vê atado de não poder repreender o filho, de poder educá-lo, ensiná-lo por causa disso, daquilo, mas também por causa dos demandos que sempre houveram em todas as gerações. De uma maneira errada de educar, de corrigir. Tem uma maneira certa? Tem. Aí vem lá o Estado laico, aí vem lá o Estado e determina, por causa da influência de grupos que mais segregam do que agregam, e gente que nem pai nunca foi, nem mãe nunca foi, e talvez nunca seja, e que querem ensinar as pessoas a fazer da maneira correta aquilo que eles nunca fizeram nem nunca aprenderam, ou porque têm um trauma, têm ressentidos da sua educação, e aí acham que tudo foi feito errado porque simplesmente não se deram a correção. Essa é a verdade. Então cada pessoa que age dessa maneira traz dentro de si uma prisão
estão atados, amarrados a algo que lhes foram determinados, eles foram expostos, e aí querem mudar tudo porque está tudo errado, nada foi feito certo, porque elas próprias não compreenderam o seu tempo e se voltaram contra qualquer tipo de orientação sugerida. Então, pensando na igreja, Paulo diz para Timóteo: não repreendas asperamente os anciãos, os idosos, mas admoesta-os com a paz. Ou seja, faça o que você tem que fazer, repreenda, mas não asperamente. Repreenda com carinho, repreenda com educação, repreenda com sensibilidade. Então, quanto aos velhos, deveria lidar com eles como se fossem pais. E ele diz: aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda a pureza. Por quê? Porque o relacionamento com pessoas, ele é indutivo, ele pode induzir a um monte de atitudes, pensamentos, sentimentos, que vai fazer com que a pessoa perca o equilíbrio. Não é assim que acontece muitas vezes numa pessoa que se apaixona pelo professor e o professor. Quantos casos já aconteceram de não haver limites, a pessoa não saber se posicionar dentro de um limite, então ela extrapola. E por que não dizer que em todo relacionamento interpessoal já houve isso e acontece isso, pessoas que vão além do que deveriam ir e usam prerrogativas além do que deveriam usar. De vez em quando agora a gente ouve escândalo aí, não é verdade? E acontece em todos os setores. Quer dizer, a gente ouve escândalos que a mídia quer promover, mas a gente nem sempre ouve aquilo que eles escondem. Enfim, a sociedade sempre é manipulada. Mas eu estou diante de um texto, de uma palavra que não manipula, que ensina, que educa. E então ele traz aqui uma maneira. Essa palavra aqui para Timóteo, ela não é apenas para ele, ela é para nós. Como que eu encaro o relacionamento com a pessoa idosa? Como que eu encaro o relacionamento com a pessoa mais nova do que eu? Como que eu encaro o relacionamento com a pessoa da mesma idade minha? Como que eu interajo com isso? Como é a minha atitude? Então, que assim seja e que a gente possa se localizar, se situar no nosso dia e ser o mais coerente possível. A gente vive, eu nem sei se eu ainda estou dentro do meu tempo, mas a gente vive uma crise de respeito ou de desrespeito. Fala-se o que quer, xinga-se o que quer, deprecia-se o que quer, e cada um esperando pegar do outro uma falha para processar. O desrespeito impera, a falta de educação impera, falta de recato impera. E o que vai ser desse mundo se as pessoas continuarem agindo da maneira que estão agindo? Um monte de gente agindo. Eu estava agora vindo para esse lugar aqui onde estou falando a você, e pessoas atravessam a rua com fone no ouvido, com telefone no ouvido, não querem nem saber de nada. Parece que estão torcendo para ser atropelado, para processar alguém. O que a gente vê na sociedade é isso. Parece que as pessoas estão cavucando, tentando fazer com que alguém faça alguma coisa contra si própria para ela se beneficiar. É um mundo esquisito. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que esta graça, que esta presença de Deus, que o ensinamento da Escritura seja presente na minha vida e na sua vida, para que a gente saiba nos comportarmos, para que nós saibamos nos comportar em relação a nós próprios, a nossa casa, a nossa família, as pessoas com as quais nos relacionamos e aquelas que ainda vão nos relacionar. Que haja em nome de Jesus Cristo esse ensinamento e essa orientação. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.